Glória a Deus, amém? Tem uma palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. Deus colocou no meu coração e quero compartilhar para você que está aqui, para você que está no YouTube, que nos assiste, você que está escutando aí pelo Spotify. Deus possa falar contigo poderosamente. Aleluia! Quantos entenderam o mover de Deus nesse momento de louvor, amém, irmãos? Acabou a luz e a igreja não parou. E a adoração intensificou, amém? O nosso DNA é de adorador, amém, irmãos? Quando algo acontecer que teria que parar a sua adoração, teria que parar o seu clamor, é a hora que você tem que lembrar do seu DNA, intensificar a adoração, intensificar o clamor. E foi isso que aconteceu. E eu creio muito que quando a gente sofre ameaça, quando a gente sofre ameaças, quando a gente está em períodos assim, é porque o inimigo sabe que se a gente permanecer, a vitória é certa. Então ele ameaça, porque ele sabe que se você desistir, a vitória já está na sua mão. Então ele faz de tudo para a gente desistir. Mas Deus colocou aqui na família Vida Nova para te fortalecer, para te forjar, para fazer com que você possa ter instrução, conhecimento de quem você é em Cristo Jesus. Amém? Isso é poderoso, irmãos. Nós somos mais do que vencedores. Nós estamos aí em oração, com tantos desafios, orando pela Belinha, orando pelo ano da multiplicação, orando por alguns desafios que nós temos também. Mas em todos esses desafios, nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Não desespera, Deus está no controle. Eu quero compartilhar sobre um tema que Deus colocou no meu coração. E nosso querido pastor Diogo, que sempre faz meus banners aqui, não está hoje, senão com certeza ele já teria me perguntado o tema, mas ele está perdoado, está ministrando lá em Madureira, não é isso? Está ministrando em Madureira hoje. E eu quero iniciar contando uma história real. Eu gosto muito de aviação, estudei aviação, fiz PPH, piloto privado de helicóptero, não consegui tirei a carteira da parte prática, da parte teórica e não fiz a prática, mas sou um apaixonado pela aviação. E uma das histórias de aviação que aconteceu no Brasil é um voo da Varig que aconteceu em 1989, o voo 254. Um voo foi pilotado pelo comandante Garcês. E aconteceu um fato que foi o suficiente, né? A gente sempre diz que um acidente aeronáutico nunca não acontece por um fator, são uma série de fatores que faz com que o acidente aconteça, né? E quando acontece um acidente aeronáutico, a aviação fica muito mais segura. Pastor, como é que isso é? É porque eles pegam todos os fatos que aconteceram, todos os incidentes, todos os vacilos, para poderem criar novas normas, regulamentos, fazer procedimentos novos. Então, sempre quando acontece um acidente, a aviação depois fica mais segura ainda. Assim também na Fórmula 1, assim também em outros aspectos. Mas eu quero dizer sobre o voo 254, que aconteceu um erro que ocasionou a morte de 12 passageiros. Naquela época, a aviação não tinha aviões com capacidade de tantas pessoas, mas, se eu não me engano, tinham 54 pessoas no avião e 12 vieram a falecer com a queda do avião. O avião queria pousar em Belém, se eu não me engano, saiu de Marabá, iria pousar em Belém, só que o comandante Garcês recebeu a rota e, na hora de fazer a digitação da rota, da direção, ele não relevou, ele não se atentou a uma vírgula. Em vez dele digitar 027,0, ele digitou 270. Isso simplesmente tirou a proa do avião para norte e fez com que o avião fosse para oeste. E sabe o que aconteceu? O avião ficou voando, um voo que duraria 50 minutos, ele ficou voando praticamente 3 horas. E por que aconteceu a fatalidade? Porque ele demorou e ele não quis, a princípio, comunicar com a torre. Olha, eu fiz alguma coisa de errado. Aconteceu algum erro, alguma falha, que eu não estou encontrando
a cidade, não estou encontrando a pista, estou voando há horas e só vejo mato, só vejo floresta. E um dos relatos do sobrevivente é que um passageiro que fazia sempre esse mesmo voo chamou a comissária e falou assim: está acontecendo alguma coisa? Porque eu sempre vejo o sol do lado da minha janela, e o sol está do outro lado da janela. A comissária foi lá, bateu na cabine do piloto, e o comandante falou assim: não, pode ficar tranquilo que a gente está resolvendo aqui. Só que ele estava há horas tentando encontrar a direção. O que aconteceu? A aeronave acabou o combustível e ele teve que fazer um pouso forçado na selva. Ocasionou na morte de 12 passageiros, ele ficou 4 anos com o brevet cassado, foi punido por isso, quase perdeu a vida também, e ele ficou muito mal falado na aviação por causa desse erro. O que eu quero te dizer nessa noite? A palavra que Deus colocou no meu coração é sobre andar desgovernado. Alguém já ficou perdido aí em alguma situação? Saiu para passear, foi num shopping, foi num lugar, já se sentiu perdido? Quando você cai na real que está perdido, é desesperador, não é? Quando você, estou perdido. A gente estava um tempo atrás viajando, e a gente estava com um casal de pastores amigos, e a esposa dele falou: só um minuto que eu vou ao banheiro. Nós estávamos no outlet dos Estados Unidos, só que lá o banheiro, depois que a gente descobriu, o banheiro, você podia entrar para aqui, para o corredor, para o banheiro, mas tinha uma outra saída para o outro lado. E ela foi para o banheiro e está todo mundo esperando, ela deu 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, não é possível. A Rê foi lá no banheiro feminino, procurou tudo lá, nada dela. Perguntou nada dela, começamos a desesperar. O telefone dela estava com o marido dela. E ela não falava nada de inglês. A gente, meu Deus do céu, cadê a Lu? Cadê a Lu? Desesperar. Passou 40 minutos, 50 minutos, nada da Lu, a gente procurando. E o desespero maior, porque além da gente ficar parado, esperando ela aparecer, ninguém foi passear. Aí é desesperador, não é? Você está no outlet, e aí você não pode fazer nada procurando. Daqui a pouco chega a Lu, vem no corredor, de cabelo todo de cachinho. Ela entrou no banheiro de cabelo liso, e voltou do outro corredor de cabelo de cachinho. Aqui, ó. Gente, encontrei um quiosque com uma pranchinha mágica. Ela quase apanhou naquele dia, porque bateu um desespero na gente que a Lu estava perdida, e aí começamos a falar sobre, tem gente que sequestra, o pessoal sequestra turista, tem sequestro de órgão, e ela estava simplesmente fazendo cachinhos no cabelo. Mas o que eu quero te dizer é que ficar perdido é desesperador. E Deus me trouxe a palavra de desgovernado. Eu não sei como você se sente hoje, eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está o teu relacionamento, não sei como estão os seus planos para esse ano de 2022, como estão suas metas. Mas eu quero te dizer, se Deus te colocou aqui para ouvir essa mensagem, segura ela, que é algo que Deus tem para você e para mim, amém? Você não vai sair aqui da mesma forma. Abre comigo em Salmos 37, 3. Salmos 37, 3. Amém? Tem uma moeda de 10 centavos aqui já há uns 3 meses, pastor. Aqui. Segura aí para multiplicar, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, nós vamos ler até o 7. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Deleite no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Tem alguém que tem muito desejo aí, muitos planos? Quem tem aí? Muitos planos, muitos desejos. Deleite-se do Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Quê?
Como é que está aqui nessa versão aqui? Entrega o seu caminho no Senhor, confia nele e ele... Como é que está na sua versão? E quem está com versão diferente? Ele? Ele fará. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com... Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Glória a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu quero falar um pouco sobre esses versículos, porque aqui está a chave da direção da nossa vida, amém? Aqui está a chave para o que Deus quer fazer nessa noite. Primeiro, eu coloquei 4 subtítulos aqui, importante, 4 chaves aqui para o cristão. Primeiro, confia no Senhor. Quem confia no Senhor aqui? Mas e quando a coisa aperta? E quando o diagnóstico vem? E quando a má notícia chega? E quando você está... Amém? E quando você pensa que não vai dar certo? E quando alguém diz para você parar? E quando as circunstâncias te pressionam? Vamos dizer aqui a verdade. É difícil ou não é? Nós estamos vivendo essa guerra com a Belinha na saúde. Muitas vezes ali a família vivendo aquilo. É difícil ou não é? O aparelho sobe lá, apita, para tudo. Aí você tem que lembrar. Eu confio no Senhor. Confie no Senhor. Por quê? A confiança no Senhor é o que vai nos aumentar o nível de relacionamento com Ele. Quando você perdeu a confiança com alguém, o que aconteceu com esse relacionamento? Foi quebrado. É ou não é? Quando você conta algum segredo para alguém, você chega lá, ó, João, é isso. Aí quando você vai ver, está todo mundo sabendo. O que aconteceu? Perdeu a confiança. Deixa eu botar aqui o bloqueio aqui. Perdeu a confiança. Então, quando a nossa confiança está no Senhor, o nosso relacionamento com Ele está em dia, nossa comunicação está em dia. Amém? Alguém entendeu isso aqui? Só que não é fácil, mas é possível. É possível. Aí, pronto, agora foi. Porque meu celular fica fechando aqui, agora não vai fechar mais. Então, o primeiro ponto que eu quero que a gente pratique todos os dias, confiança no Senhor. Uma igreja que confia no Senhor, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Uma casa que a confiança está no Senhor, praga nenhuma pode chegar naquela casa, amém? O problema é que a gente fica vulnerável aos ataques quando a nossa confiança não está no Deus Todo-Poderoso. Quando a nossa confiança não está nele. Deus, Ele só nos conduz. O que eu quero que a gente entenda nessa noite aqui? Existe um princípio para a sua vida não viver mais desgovernada. O princípio é entregar o governo para Ele. Deixar que Ele governe. Só que sem confiança, Ele não conduz. Deus não vai conduzir a tua vida se você não confia nele. Está entendendo isso aqui? Deus não vai conduzir a sua vida se você não confia que na mão dele tudo vai acontecer. Se você não confia que é Deus que é o teu Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero te deixar nessa noite, a tua confiança tem que estar 100% no Senhor. Não é 10% no teu salário, 30% no teu network, 40% no teu currículo, é nisso no que falaram para você. Não, é 100% no Senhor, amém? Agora eu vou falar aqui uma chave, que está no segundo versículo, no 4 que a gente leu. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Falei que todo mundo quer que o Senhor atenda o desejo do coração, amém? Deus é poderoso, não é?
Ele pode fazer tudo? Pode. Tem alguma coisa impossível para Ele? Você acha que o teu caso é impossível? Você acha que a tua petição é impossível para Ele? Não. Só que tem uma chave aqui, ó. Deleite-se no Senhor. O que é deleite? O que é? Se agradar do Senhor, mas eu vou um pouco mais profundo, que também diz sobre deleite. Tenha prazer no Senhor. Quem faz de tudo para ter um tempo com Deus aqui? Quem, quando arruma um tempo, quando... olha só, a aula foi cancelada. Glória a Deus, vou para o meu quarto de oração. Olha só, você está liberado, mas vou chegar um pouco mais cedo na igreja. Você teve uma mensagem aqui, teve um insightzinho na cabeça. Eu vou comunicar isso aqui na internet, vou fazer uma postagem. Irmãos, nós precisamos viver uma vida em ter prazer no Senhor. O Davizinho tomou uma chamada minha aqui, hoje na igreja. Foi ou não foi, Davi? Chegamos na igreja, minha esposa pediu para ele ajudar a colocar o envelope. Esse envelope que você está vendo aqui. E ele falou assim, mas não pode pedir para outra pessoa? Eu falei assim, me dá aqui. Nunca faça algo para Deus se não for prazeroso para você. Nunca faça algo para Deus se você não tiver com o coração para servir aquilo. Peguei e coloquei. Ele, não, pai, deixa que eu faça agora. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e precisamos viver em ter prazer em agradar o Senhor. Alguém está entendendo isso aqui? Em ter prazer em fazer a obra do Senhor, em ter prazer em se relacionar com Deus. Por quê? Porque existe uma promessa para isso aqui, irmãos. Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas não é buscá-lo por interesse não, irmãos. É ter prazer em se relacionar com Deus, é ter prazer em estar num momento com Deus, é ter prazer no Senhor. Sabe o que é ter prazer no Senhor, irmãos? Nós temos 24 horas por dia, você não precisa de só no momento da igreja estar assistindo louvores, não, é 24 horas, irmãos, amém? É você abrir o teu olho lá de madrugada, o senhor quer falar comigo, Senhor? Me acordou por quê? É alguma coisa? Eu vou orar, por que eu tenho que orar? Irmãos, é 24 horas em relacionamento com o Criador, amém? Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, irmão. Ei, Deus tem promessa para você, tem promessa para mim, nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, nós temos promessa de comer o melhor dessa terra, nós estamos num tempo de crise, quem tem fé, quem tem autoridade governa, nós estamos num momento propício, apropriado, no melhor momento para um homem de Deus crescer nessa terra e alcançar a eternidade. Só que o que a gente precisa? Cumprir a palavra, obediência na palavra, confiar no Senhor e ter prazer no Senhor, irmãos. Não faça nada para Deus se não for prazeroso para você, porque você ainda não entendeu o que é viver a obra de Deus, o que é servir ao Senhor, amém? Você precisa vir para um culto como esse, meu Deus do céu, estou indo na tua casa, obrigado, Pai. A gente está acompanhando, nós temos uma família no hospital que está brigando por oxigênio, brigando por vida, brigando por saúde. Você está na casa de Deus, amém? Você pode glorificar o nome de Deus por isso? Deleite-se no Senhor. Tenha prazer no Senhor. Abre comigo em Jó 22, 26. Que eu ainda estou nessa segunda chave aqui. Tenha prazer no Senhor. Vinte e dois, 26. Já saiu aí, hein? O povo tá fera. Botaram até minha foto caminhando. Jó 22, 26. Pode colocar aí na tela aí. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. E Ele orará, e Ele ouvirá, e você cumprirá os seus. O que você decidir, e a luz, aonde? Quem quer viver isso aqui, irmãos?
Alguém pega essa chave aqui que eu preciso ter prazer no Senhor. Eu preciso ter prazer em glorificar o nome dele. Eu preciso ter prazer. Tem gente que... Você é da igreja, tem gente que não está... Eu vou. Irmãos, tem que ser prazeroso para você dizer que é cristão. Eu sirvo a Deus. Mas pastor, o mundo como é que está hoje? Está muito esquisito esses cristãos. Ei, seja a luz, amém, irmãos? Seja você a verdade do Evangelho, seja você a Bíblia que as pessoas precisam ler, amém? Como é que a gente descobre se algo é falso ou não? Bota um verdadeiro do lado. Seja um cristão verdadeiro naquela empresa, amém? Seja um cristão verdadeiro na tua família. Mas tenha prazer no Senhor, irmãos. Tenha prazer em trazer seu dízimo, sua oferta. Cadê Davizinho? Que eu só bati nele, eu quero dar um... Oi? Ele foi pegar água para mim. Ele está fazendo a média dele, hein? Mas deixa eu falar, lembrei aqui sobre ter prazer no Senhor. Davizinho, domingo passado, foi domingo ou quarta? Quarta, da oferta. Quarta, né? A tia dele pegou e deu um dinheirinho para ele. Aí ele chegou aqui, pai, me empresta a chave do carro na hora da oferta. Falei, vai no carro que é essa hora dele? Deixa com o pai, fica tranquilo. Aí pegou a chave, pegou o dinheirinho que ele ganhou da tia e puf, ofertou. Sem ninguém fala nada. Assim estava do meu lado, né? Eu falei, olha aí o Davizinho. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Se os nossos filhos nos veem fazendo com prazer, eles vão repetir com prazer também. Não tem como. Aí, fazendo a média agora, trazendo água. Obrigado, irmão. Deus te abençoe, jovem. Não tem como você querer que os seus filhos façam algo para Deus, se eles não estão vendo você fazer. Amém? Nossos filhos são os reflexos. Aliás, nossos filhos serão nossos juízes. Amém, irmão? Amém? Se der mole aqui, ele pega meu microfone. Tenha prazer no Senhor. Quem tem prazer em assistir jogo de futebol? Quem assistiu o jogo hoje 4 horas? Mateus ali, cheguei aqui, Mateus, Marcinho, rindo pra caramba, não entendi. Ainda bem que eu sou Marcílio Dias, que perdeu também, foi eliminado. Tenha prazer no Senhor, irmãos. Prazer no Senhor. Agora, terceiro ponto, que está no versículo 5. Entregue o seu caminho confie nele. Olha como é que as coisas são ligadas. Entregue o seu caminho no Senhor, confie nele e ele agirá. Ele fará, em outras versões. Quando você se sente no controle da sua vida, você está desgovernado. Quando você acha que as coisas estão no seu controle, você anda desgovernado. Por isso que o salmista está dizendo, ei, entrega o seu caminho para Deus, e Ele agirá. Amém? Você imagina se aquele comandante Garcês entendesse ali nos primeiros 50 minutos, que já era para ele estar vendo a pista, era para estar vendo a cabeceira da pista, Torre, estou perdido, estou nessa rota aqui, me dá a direção aqui da pista mais próxima, tenho mais 2 horas aqui de combustível. Aquela aeronave iria cair? Não. Mas ele quis manter a direção dele, o controle dele, o ego, a vaidade dele, de que eu sou um comandante, eu não posso errar. Por causa de ego, de vaidade, tem muitas famílias sofrendo, porque tem um pai, tem uma mãe que está à frente, mas não está subjugando a direção da vida a Deus. Irmãos, nós não somos nada aqui sem a direção de Deus. Nós andamos totalmente desgovernados quando achamos que nós temos a direção da nossa vida. Quando eu sei o que eu faço, eu sei o que tem que fazer. Não espere chegar um momento de aflição para que você entenda que na verdade não tem nada nas suas mãos. Que na verdade você não tem nada, nem financeiramente. Que na verdade não adianta você brigar por tantas coisas, porque tudo está no controle dele.
Então, entregue o seu caminho a Deus, é a convicção de ter uma vida em direção, com a direção do Criador. Se você pensa que você está no controle de algo, você anda desgovernado. Eu coloquei aqui nessa chave Isaías 55, 8. Abre lá comigo de novo. Isaías 55, 8. De novo não, só abre aqui por favor. Isaías 55, 8. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então, espera aí. Então, pode ser que eu estou querendo caminhar pelos meus caminhos e não tem nada a ver com o caminho do Senhor? Se você não entregou os caminhos para Ele, você pode estar indo para um caminho que é uma direção que Deus não quer para a tua vida. Amém? Os seus caminhos não são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são os mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amém? Os pensamentos deles são muito mais altos que os seus. Os caminhos deles são muito mais altos, mais elevados que os seus. Por isso a gente precisa entregar o controle e a direção para Ele. O controle e a direção para Ele. Ele governa, Ele dá a direção, Ele norteia, amém? Porque nós somos limitados, irmãos. Deus está falando aqui, os seus pensamentos são terrenos, irmãos, são baixos. Os meus pensamentos são mais altos. Os seus caminhos podem levar a coisas erradas. O coração do homem é enganoso. Mas se entregar os seus caminhos nas minhas mãos, vocês verão grandes coisas. Vocês viverão grandes coisas. Amém? Nós somos limitados. E a última chave que eu coloquei aqui: descanse no Senhor. Olha o que diz o versículo 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Quem tem paciência aí, irmãos? Quem tem paciência que no momento de aflição, no momento que você precisa de uma resposta, descanse no Senhor com paciência. Uma das chaves para permitir Deus governar a nossa vida é descansar nele. E descansar nele tem que ter paciência. Não é paciência de só ficar esperando Deus fazer, não. É paciência de confiar que a minha vida está nas mãos dele. E se não foi feito agora, é porque eu tenho certeza que quando for o momento, é o melhor momento. Amém? Paciência de ficar, pastor, estou 10 anos esperando. É paciência de ter a convicção que eu confio nele, e ele é o meu Senhor, e a direção dele é que me norteia. Amém? Só que aqui tem outra chave. Não se compare com os malfeitores. Irmãos, tem gente aqui que está, ai pastor, mas eu estou com pressa, eu preciso disso, mas eu preciso de, mas a igreja precisa crescer, mas a igreja tal está fazendo isso, mas a igreja tal está crescendo. Irmãos, Deus tem um chamado específico para a família Vida Nova, amém, irmãos? Deus tem uma palavra específica para cá, Deus tem uma revelação para essa igreja, amém? Se os pastores aqui copiarem a revelação de outro ministério, nós estamos perdidos, desgovernados, amém? Não se compare, é o que está dizendo aqui, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que praticam e que maquinam o mal. Sabe aquela pessoa que você está olhando ali, está cheio de sucesso, está crescendo aparentemente, está com a vida bonita na internet? Não se compara não, irmãos. A sua vida está governada por Deus, amém? Sua vida está no controle de Deus. Tenha paciência, confia nele. Descanse no Senhor, entregue o seu caminho para Ele, tenha prazer no Senhor e confia nele. Sabe algo que eu quero que a gente entenda? É que são nos momentos mais adversos que a gente tem que praticar muitas coisas que a gente aprendeu na igreja, na palavra do Senhor.
Deus providenciava água no deserto. Deus providenciava carne no deserto. Deus providenciava maná no deserto. As sandálias, as roupas não acabavam deles no deserto. Amém? Amém? Por que isso? Porque estavam caminhando na direção de Deus. Essa é a chave para essa noite. Quer viver o tudo posso naquele que me fortalece? Quer viver uma vida sem preocupações com as coisas futuras? É caminhar na direção de Deus. Ainda que você ande por um vale da sombra da morte, ainda que você caminhe pelo deserto, Ele te sustenta, porque se Ele deu a direção, Ele te sustentará. Amém? O problema é quando você acha que está no controle. O problema é quando você não consulta a Deus e toma a tua direção. O problema é quando você vive uma vida desgovernada e quer questionar a Deus, quando Deus está te falando, entrega o teu caminho nas minhas mãos, confia em mim, tenha paciência, me busque, tenha prazer na minha presença, tenha prazer em me buscar, que você vai ver se algo vai te faltar nessa terra, você vai ver se algo vai te faltar nessa terra. O povo caminhou no deserto e tudo foi suprido, por quê? Porque estava na direção de Deus. Deus deu a ordem, Deus deu. Mas pastor, o povo murmurou, não viveram o que tinham que viver, mas durante o caminho, Deus sustentou. Amém? Só que tem algo que prejudica ainda mais quando você anda perdido ou desgovernado. E eu quero dar uma atenção para esse tema aqui. Uma das piores coisas é você estar perdido e sem comunicação. O grande problema de quem faz uma trilha, de quem vai para a mata, é a falta de comunicação. Porque acabou o sinal da internet, acabou a bateria do telefone. Por isso que nos kits de emergência, seja na parte náutica, seja na aviação, tem sempre sinalizadores. Porque ao qualquer ouvir um barulho de uma aeronave, ouvir algum barulho, você aciona o sinalizador e comunica. Estou aqui perdido. Essa é a minha direção. Esse é o meu ponto. E eu quero falar contigo que talvez está se sentindo sem a comunicação. Talvez está sentindo, caminhando meio que desgovernado, mas sem a comunicação. Eu quero dizer que essa é uma noite onde Deus vai restabelecer o contato, a comunicação contigo. Deus vai restabelecer a comunicação do Filho com o Pai, do Criador com a criação. Amém? Alguém perdido, a situação se agrava quando perde a comunicação. E por isso Jesus ele foi tão preciso em dizer que ele veio para buscar quem? Para salvar quem? Os perdidos. Amém? Eu não vim para os sãs, não. Eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos. Jesus veio para resgatar os perdidos. Por isso eu quero falar contigo nessa noite. Se você veio aqui e por algum motivo, talvez por uma vida em pecado, talvez por você viver da forma que você queria, talvez caminhar do jeito que você queria caminhar, e você se sente hoje sem comunicação com Deus, Deus te trouxe aqui desde a parte do louvor para dizer que Ele tem prazer em se relacionar contigo, que Ele tem prazer em se comunicar contigo, que você é filho, que essa comunicação só pode ser quebrada se você não quiser, mas Ele quer falar contigo, amém? Ele tem falado contigo, Ele tem usado pessoas, Ele tem usado louvores, Ele tem usado pastores, amém? Deus quer se comunicar com a criação, é prazer de Deus. Deus ia lá no Éden se comunicar todos os dias. Deus tem prazer em se relacionar conosco, amém? Mas quando você peca, a primeira coisa que você faz, se afasta de Deus. É ou não é? Parece que a comunicação foi perdida. Uma vida desgovernada é uma vida sem estar nas mãos de Deus, sem você colocar o controle nas mãos dele. Por isso eu quero que
você deixe de lado todas as preocupações nesses últimos minutos, todos os teus pensamentos sobre segunda-feira, dos boletos que você tem que pagar, dos compromissos, das reuniões que você tem que ter, dos problemas que você tem que resolver, porque se você nessa noite entregar literalmente o controle, os teus caminhos nas mãos do Senhor, você vai viver essas palavras que a gente falou aqui, você vai viver essas promessas que foram dadas aqui, você vai ver os seus votos, os seus pedidos se cumprirem, a luz brilhará nos seus caminhos, amém? Entenda uma coisa, irmãos, o que é e o quanto Deus quer que a sua vida esteja na direção dele. Vamos para Noé. Deus dá todas as especificações da arca. Deus manda botar betume, Deus manda botar piche, Deus dá a medida da arca, Deus dá a medida da janela, Deus dá a medida da porta, Deus manda fazer como vai botar a porta, como vai botar, Deus diz quantos animais, Deus manda fazer, amém? Deus dá todas as coordenadas e especificações da arca. Só não tinha uma coisa especificada, o que era? O que era? O manche. Só não tinha ali, como é o nome? Leme. O leme é o que fica na água, mas aqui é um manche que dá, que faz, hoje em dia são joystick, né? As lanchas, as coisas são... Deus só não deu isso, só não tinha isso na arca. Sabe por quê, irmãos? Porque a direção para onde ele ia, quem fazia era Deus. A direção que a arca tinha que tomar era com Deus, amém, irmãos? Tem coisa na nossa vida que só vai para o lugar certo, só vai dar certo, só vai parar na hora certa, só vai viver daquilo que Deus quer, se Ele estiver na direção. Se a direção for dEle, amém, irmãos? Sabe o que é isso? É ter prazer. Fala, Senhor, não sei como fazer. Senhor, até sei como fazer, mas é do teu agrado? É conforme a tua vontade? Me dá um sinal, Pai, sobre isso. Senhor, eu posso comprar um carro, te agrada esse carro que eu quero comprar? Vai ser bênção na minha vida. Irmãos, tenha prazer em se relacionar com Deus. Deleite-se no Senhor. Mas talvez você possa pensar assim: eu não tenho nem mais contato com Deus. Estou tendo dificuldade. Tem uma canção que diz assim: Senhor, a minha oração já não passa de palavras repetir. Mas tem uma coisa que é mais forte ainda, para. Oi? A minha vida virou sequidão. E parece às vezes, não parece assim? Parece que você ora, a oração não passa nem do teto. Parece que não tem mais autoridade às vezes para orar. Por isso eu quero te dizer que toda falta de comunicação com o teu Criador vai cair por terra nessa noite. A palavra de Deus diz: clama a mim e eu lhe responderei. Clama a mim e eu lhe responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Irmãos, tem coisas que você precisa conhecer, o que Deus vai fazer, o que Deus tem investido na tua vida, na tua família. Não desista, não desanima, não olhe as circunstâncias, não vai pelo teu caminho, vai pelo caminho de Deus, não vai pela tua confiança, vai na confiança de Deus, porque tem coisas que você não conhece, coisas grandiosas que Ele fará na tua vida. Só que não pode ser você achando que tem a direção, não pode ser você achando que é do teu jeito. Restabeleça a conexão com Deus, amém, irmãos? Restabeleça a conexão com Deus. Eu quero pregar futuramente uma mensagem que eu aprendi muito essa semana. Fui fazer aula e vou praticar até quando Deus permitir, talvez até a próxima aula. Canoa havaiana. Alguém já fez canoa havaiana aqui? Deixa eu ver se tem algum. Não? Ninguém fez canoa havaiana, gente? Então, fiz canoa havaiana essa semana e peguei alguns insights sobre isso, irmãos. Primeiro, alguém está vendo o mover que Deus está fazendo nessa igreja? Primeiro, um barco, um ministério precisa navegar em sincronia. Primeira coisa que o professor me falou é:
não rema desordenado. Não rema, se o outro coloca junto, puxa a remada junto. Porque se você remar errado, você vai frear a embarcação. Primeira coisa que eu aprendi é andar e navegar em sincronia com o barco. Na minha embarcação tinham 6 pessoas. Se um remasse errado, freava a embarcação. Outra coisa que eu observei, a gente fazia força para remar, força para remar. Mas atrás tinha uma pessoa que só cuidava da direção. Era o leme. Ele era responsável só pela direção. O pessoal na frente só remando. Dava 10, 11 remadas, fazia hip e mudava. Hip, remava. E atrás alguém dando a direção. O Tiago hoje, que foi comigo, me mandou mensagem, falou assim, pô, você foi no pior dia. Sabe qual dia que eu fui, irmãos? Eu fui no dia que o professor colocou a equipe para remar contra a correnteza. Ele falou assim, eu já estou fazendo 30 dias de aula, eu nunca me esforcei tanto como... Ele, foi para tu desanimar. Sabe o que o professor falou? Remar a favor da correnteza, você não fica forte. Você não se fortalece. A gente precisa aprender a remar contra a correnteza. Ei, tem coisas na nossa vida que a gente só cresce e fortalece quando a gente está remando contra muitas vezes. Você na academia só cresce, só cria músculo quando você pega pesado, quando você pega peso, aí você vai superando. Então, algumas coisas que eu aprendi lá eu vou compartilhar, mas o principal sobre isso é que não vale fazer esforço se você não tiver direção. Amém? Não vale você fazer tanto esforço se você não sabe para onde vai. Por isso eu quero te dizer nessa noite, deixa Deus tomar a direção da tua vida, irmãos. Entrega de uma vez por toda a direção da tua vida, as tuas preocupações, as tuas ansiedades, os teus medos, os teus receios, para Ele. Porque tudo que Ele fala aqui na Bíblia, na palavra, para mim e para você, tem se cumprido para quem vive isso. Ai, pastor, mas eu não aguento, eu sou muito ansioso. Ai, pastor, vai viver ansioso. E se não se cuidar, vai morrer de infarto. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho para Ele. Descansa no Senhor. Irmãos, você precisa descansar nele. Tem coisas que é só Ele que vai fazer. Amém? Tem coisas que é só Ele que vai fazer. Mas quando que Ele vai fazer? Quando eu confiar de todo o coração. Quando eu descansar nele. Senhor, eu sou teu filho, tu sabe que eu não estou suportando mais. Mas toma o controle disso. Está nas tuas mãos.